amigos, irmãos e irmãs em Cristo o Redentor. Deus não muda, é sempre o mesmo, ontem, hoje, eternamente. E Ele também tem leis que Ele aplica e são eternas. Passará o céu, passará a terra, mas as palavras dele não passarão. Deus muda a cada instante. Deus é completamente flexível. Deus muda a sua posição e também muda as suas decisões. Como pode? É uma contradição, não é mesmo? Na verdade, essa é a lógica de Deus e ela está estabelecida. E essa lógica de Deus, ela efetivamente é a nossa redenção, é a nossa salvação. Pelo nosso pecado, Deus já tem uma sentença contra nós. Nós estamos condenados ao inferno. Quando nos arrependemos e buscamos o perdão do próprio Deus, que Ele conquistou para nós, Deus muda a posição e Ele nos coloca na plenitude de vida. Assim é Deus. Essa é a misericórdia de Deus. Não é que Deus sopra para um lado e sopra para o outro de acordo com o vento. Ele tem esse propósito e Ele tem essa decisão. O profeta Jeremias, ele foi ao templo em Jerusalém e ele anunciou para as pessoas dizendo: olha, vai acontecer algo com a nossa cidade, com o nosso povo, com os habitantes aqui de Jerusalém, que já aconteceu em outra ocasião. Vai acontecer o mesmo que aconteceu em Siló. E todos conheciam a história de Siló. Mas o que aconteceu em Siló? Depois que o povo se estabeleceu na terra prometida, o Josué, que era o líder deles, ele construiu um local, porque no deserto eles não tinham um templo. Tinham sim, mas era um templo que eles montavam e desmontavam, era uma barraca. E lá construiu um templo num local definido, definitivo. Também ele colocou naquele local a Arca da Aliança. Só que Siló se perverteu. Os sacerdotes começaram a roubar, mentir, enganar, se prostituir, eram idólatras e o povo também. Um dia os filisteus vieram contra Siló e no primeiro dia de batalha, os judeus, o povo de Deus, estava perdendo a batalha. E aí eles fizeram as contas, os cálculos e disseram: nós temos uma oportunidade, uma chance. Nós vamos até o templo e nós vamos retirar do lugar reservado a Arca da Aliança. E nós vamos levar a Arca da Aliança ao campo de batalha. Na verdade, não é isso. E eles transformaram a Arca da Aliança, que era um símbolo, ou que era a própria presença de Deus entre o povo, eles transformaram num amuleto que daria sorte a eles na batalha. Mas eles não pensaram em se arrepender, em mudar o seu coração. E olha só o que aconteceu. Eles foram derrotados completamente. Siló foi riscada do mapa. A Arca da Aliança foi tomada deles e os filisteus levaram ela para lá, para o território dos filisteus, e colocaram a Arca da Aliança no templo do deus Dagon, que era o principal deus dos filisteus. Derrota total, humilhação completa. E agora o profeta Jeremias diz: olha gente, vai acontecer o mesmo com nós aqui. Nossa destruição vai ser total. O povo não vai sobreviver, o templo vai ser destruído, vai virar só ruína e a cidade vai ficar desabitada. Quando ele falou isso, as pessoas que estavam no templo, especialmente as autoridades, os príncipes, eles ficaram com raiva, com ódio. E eles se levantaram e foram denunciar lá no palácio. E as pessoas logo se uniram às autoridades e então anunciaram algo. João, pode vir aqui? Pode colocar essa bata. Eles anunciaram algo forte, intenso, para o profeta Jeremias, diante da profecia dele. Eles disseram assim: olha só, você está preso. Você vai para a prisão.
e não é o seu lugar, a prisão não é o seu lugar, pode juntar os braços, você vai para a prisão por alguns instantes, porque na verdade você vai ser morto. Você profetizou contra a cidade, contra o templo e contra a população. Contra a casa de Deus você profetizou. Por isso você é réu de morte. Vai morrer, seus dias estão contados. E então, claro, as pessoas vieram, e mais pessoas vieram, mais autoridades de outros níveis. E então, os príncipes disseram, ligados à política, eles disseram, mas peraí, se ele tivesse falado em nome dele, eu, Jeremias, anuncio a destruição, daí ele devia ser morto. Mas ele não falou em nome dele, ele falou em nome de Deus, em nome do Senhor. E por isso, então, não é, as palavras não são dele, ele transmitiu. E por isso, então, ele não deve ser morto. E aí deram a palavra de novo para o profeta Jeremias. Fala, profeta. E aí ele disse de novo o que ele já tinha dito. Olha, se vocês, se a nação, se o povo, se os habitantes dessa cidade se arrependerem verdadeiramente, Deus, ele vai voltar-se favoravelmente a todas as pessoas. E Deus não vai permitir a destruição. No entanto, o que vocês precisam não é acusar alguém que fala a palavra de Deus, que a transmite. O que vocês precisam é de fato olhar o interior de vocês. E então, em sinceridade, arrependidos pelos seus pecados, pela sua idolatria, pela sua falsidade, pela sua religião externa e somente uma religião que era de aparência. Se vocês se arrependerem verdadeiramente disso tudo, Deus tem compaixão e Deus vai ter uma nova posição diante de vocês. A pergunta, nessa nova pregação, as pessoas pararam para ouvir o profeta ou não? Na verdade, não ouviram. Elas continuaram falando da sentença de morte que ele tinha recebido. Foi isso que elas falaram. E então, alguém lembrou algo bem importante. João, pode sentar um pouquinho? Se quiser, pode tirar a corda também. Alguém lembrou algo bem importante. Lembraram de um profeta que falou... Pode vir, Oldemar. No tempo do rei Ezequiel, um profeta falou dizendo a mesma coisa. Se o povo não se arrepender, todos irão ser destruídos, profeta Ezequiel. E todos seriam arruinados. E olha só, na verdade o profeta Ezequiel, ele recebeu inclusive a visita do profeta Isaías. E Isaías anunciou para ele, olha, você vai morrer. Pode se preparar que em poucos dias o seu dia chegou. E o profeta Ezequiel, a Bíblia diz que ele se deitou na cama dele e ele se voltou para a parede. Ele aqui continua em pé, mas o rei se voltou para a parede, deitado na cama dele e implorou a Deus, se arrependeu. O profeta Isaías que saiu de lá, do palácio, ele não tinha nem pisado de forma completa na rua. Deus disse para o profeta, volta e fala com o rei, porque ele se arrependeu. E agora eu tenho um outro anúncio para ele. O rei Ezequias, o rei, oi, pode vir para cá. Deus ouviu as suas orações e Deus concede a você mais 15 anos de vida. Tá bom? Muito bem. Assim é Deus, misericordioso, gracioso. E isso eles lembraram. Já aconteceu isso que o profeta Jeremias fez com outro profeta. E, na verdade, ninguém o condenou por isso. As pessoas se arrependeram, o rei também se arrependeu. E olha a mudança
que houve. Hoje, os cristãos também são perseguidos no mundo? Muitos são mortos ou não? Segundo as estatísticas do ano passado, por perseguição, 5.000 cristãos foram mortos no mundo. Muitas vozes são caladas. Na verdade, não são caladas porque elas emitiram a palavra de Deus. Então a palavra continua reverberando e ela continua viva, ela foi transmitida. Mas existe muita perseguição, sim, em relação a quem anuncia a palavra. A pergunta é: você é alguém que se arrepende quando a palavra toca você, toca o seu coração, toca a sua vida? Ou você se volta contra aquele que falou? Você se arrepende em relação ao seu pecado? Aquilo de errado que a palavra mostrou e demonstrou em você? Ou você se volta contra quem falou a palavra de Deus para você? Eu creio que nós estamos, muitas vezes, nos dois lados do balcão, não é verdade? Às vezes nós acolhemos, mas tem vezes que nós nos revoltamos. E nesse caso, nós aumentamos o nosso pecado. Foi o que aconteceu, vem cá, com eles. Eles não ouviram o profeta Jeremias. E de fato, o rei que estava governando no tempo do profeta Jeremias, ele foi tomado, a cidade foi tomada por Nabucodonosor. E ele, o próprio rei, foi levado para o cativeiro. E a cidade foi destruída completamente. Não ouviram. E para libertar o profeta, teve que alguém próximo ao rei colocar a própria reputação dele em jogo e interceder pela vida do profeta. Ele escapou por um fio, por um nada. No entanto, a palavra dele foi rejeitada. Não era a palavra dele, a palavra de Deus. E nesse caso, o propósito de Deus em relação ao pecado, a maldade das pessoas, também Deus cumpriu e eles foram todos destruídos. Obrigado, meninos, podem sentar. De que lado nós estamos? Ouvimos ou temos dificuldade em ouvir? Temos muito freio no sentido de nos envolvermos com aquilo que Deus quer falar com a gente? Nos afastamos, nos desviamos da palavra? Ou ela, pela ação do Espírito Santo, é acolhida em nós? Quem acolhe a palavra de verdade é alguém que tem a vida de Deus, em nome de Jesus, implantada no seu interior. É alguém que tem Deus benevolente, perdoador e misericordioso sempre à sua disposição. E esse alguém também se torna a boca de Deus em meio a esse mundo, levando a mensagem da vida e não semeando pecado e morte, mas levando a mensagem da vida de Deus para que as pessoas se arrependam. E quando as pessoas se arrependem, por incrível que pareça, Deus também se arrepende do objetivo original dele. E ele se torna bondoso e misericordioso. Que nós, efetivamente, permitamos que a palavra seja a luz completa em nós. Que ela nos ilumine, que nós a busquemos de coração e de alma. E que ela seja transformadora, total, da nossa vida. E dessa forma, a nossa vida, em nome de Deus, se estende por toda a eternidade, pela graça de Jesus. Amém. Nós